Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Cassandra do canal da Costura. Antes que o nosso vídeo comece, não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para vocês receberem as próximas notificações, ok? Hoje a gente vai aprender a fazer esse lindo casaco que mistura tecido plano com malha, tá? Então ele tem um capuz de malha, tem a vista com zíper em malha, ok? E o restante é todo no tecido plano, certo? Vou usar essa lã xadrez que eu tenho e você pode usar uma sarja, você pode usar um brim ou qualquer outro tecido encorpado para se fazer um casaco de inverno, tá? E a malha, pessoal, é uma malha sanfonada. Se vocês viram os vídeos anteriores, eu fiz um conjunto em malha sanfonada e o que restou daquele conjunto é essa malha que eu estou usando neste casaco, ok? E aí também usei um tafetá para forrar, certo? Capuz em malha sanfonada, vista do zíper em malha sanfonada, ok? E o resto tudo no tecido plano. Vamos começar fazendo um retângulo com a altura do meu casaco. No meu caso, eu tô fazendo um comprimento que respeita o barrado do meu tecido. Vocês podem escolher o comprimento que vocês querem fazer, ok? E a largura do meu quadril, porque se o meu casaco cobre o meu quadril, ela vai ser a parte mais larga do casaco. E então, o retângulo nada mais é que o comprimento do casaco pelo quadril dividido em 4. Vou marcar o centro das costas, né? Então, do centro para a lateral, eu marco minhas costas dividido em 2. Desço 2,5 cm dessa marcação, porque é a caidinha do ombro. E dessa caidinha, pessoal, em direção ao traço de cima do retângulo, eu vou medir o meu ombro, tá? Esse tracinho vai me dar a largura do meu decote. Meu decote vai ter uma caidinha também de 3 centímetros e aí é só traçar o decote. Do traço de cima do retângulo eu também marco a cava, a altura da cava em torno de 20 e poucos, cada um tem sua cava, ok? Só não esqueça de colocar também mais 2,5 centímetros da caidinha, ok? Então nessa altura vai ser o meu busto. E a partir daqui eu desenho a minha cava das costas. Da cava, desço 20 centímetros para a cintura. Meço minha cintura e levo em conta que eu quero fazer pence também nesse casaco, ok? Então, é cintura mais a pence. E aí, é só chegar no traço de baixo, que é o traço do meu quadril, que é o tamanho, a largura total desse retângulo, certo? Não esqueçam, pessoal, que isso é um casaco, tá? Então, ele pode ter uma folga boa, porque você imagine que você vai colocar roupa embaixo dele, né? Outra blusa, outra coisa, certo? Então, põe aí uma folga de 4 centímetros, por exemplo. Aqui eu escolhi o meio da cava e vou desenhar o meu recorte. Se você não quiser fazer recorte, você faz pelo menos as pences ou a costura no meio das costas. Se você quiser recorte, ok, segue aí e faz o recorte que você pode, inclusive, acinturar um pouquinho mais também nesses recortes, ok? Outra coisa também, pessoal, é o ombro. Se você vai fazer com ombreira, você não vai fazer uma caída de 2,5. Você pode fazer uma caída de 2. E sem ombreira você pode fazer uma caída de 2,5 ou 3. Depende muito de quanto o seu ombro cai, tá? No meu caso, eu ponho 2,5, é quase um padrão, tá? Mas pode ser mais ou pode ser menos. Feito as costas, nós vamos fazer a frente da mesma forma. Primeiro a gente desenha, depois a gente faz o recorte. Pra gente poupar trabalho, pessoal, na hora de modelar, vamos copiar as costas
né? Copia as costas para fazer a tua frente e a gente vai fazer as modificações depois, tá? Então, eu posso copiar a parte das costas, porque eu não vou fazer pence na lateral, então ela precisa encaixar uma na outra, correto? Aí eu vou copiar e vou modificar. Então, vai ser mais cavado, vai ser ombro mais baixo, decote mais decotado, frente um pouco maior para o transpasse dos botões, tá? Mas assim já fica bem mais fácil, ó. Então, já marquei aqui minha pence. 1 centímetro de cada lado. Se você tiver uma cintura muito fina, pode ser 2 centímetros de cada lado, 1,5, depende da tua cintura, ok? Decote, vou baixar 6 centímetros a partir do decote das costas. Vou aumentar 3 centímetros para o transpasse dos botões. Vou baixar 1 centímetro do meu ombro. Ó, aqui a gola, se eu quiser um pouquinho mais aumentada, aumenta aí 1, 2 centímetros se você quiser uma gola um pouco maior, tá? Vou baixar 1 centímetro do meu ombro. E posso recortar esse molde para então eu fazer a transposição da pence do busto, tá, pessoal? Reparem que eu não fiz a pence na lateral. Então, agora, pessoal, eu vou fazer a transposição da pence do busto, tá? Eu teria que fazer aquela pence de busto na lateral, não vou fazer no caso por causa do recorte, ok? Então, eu tô marcando onde seria a minha pence, o quanto eu teria que abrir, no meu caso aqui eu abriria 2,5 centímetros, ok? Quando eu corto a pence do busto, eu consigo então deslocar essa pence. Olha, aquela diferencinha então que vai ficar no recorte ali, é o que eu vou fazer, certo? Então, depois que eu faço esse recorte, essa transposição de pence aí, eu vou cavar pelo menos 1,5 centímetros a mais na frente, tá? O ombro continua igual, mas para dentro da cava eu vou diminuir 1,5 centímetros. Então, recortei todo o meu molde e preciso juntar as peças para poder medir minha cava, tá, pessoal? Para a gente poder fazer a manga. Então, eu junto, meço a cava e vou fazer a manga. A curva da cabeça da manga tem que ter a mesma medida da cava toda que a gente mediu. Mas nós vamos fazer um retângulo com o comprimento da nossa manga e a largura da nossa manga. Você vai medir seu braço e vai colocar mais a folga. Então, se no seu casaco você colocou em cada lateral uma folga de 3 centímetros, na manga praticamente você coloca 6 centímetros a mais na largura toda, porque a gente modela a manga inteira e não só metade. A altura da manga pela largura da manga mais as folgas que você colocou na lateral do casaco. A partir do retângulo da manga, pessoal, eu preciso da nossa altura de cava, lembram? A altura de cava é que vai ser a altura da cabeça da nossa manga. E aí, eu vou riscar nessa altura esse triângulo, tá? Preciso definir também a largura da boca da minha manga, para então trazer o traço da manga até a largura da boca da manga. Risco
a manga afunilada, né, na largura que você quer da boca da manga. E aí, então, pessoal, eu preciso fazer essa cabeça de manga, que geralmente a parte da traseira, das costas, ela é mais redonda e menos curvada, e a parte da frente é mais curvada, né? Faz quase um S no formato dela, tá? Para que a gente consiga deixar mais cavadinha e não fazer papo na frente. Uma técnica bem legal para você saber o formato, pessoal, é abrir a sua mão e desenhar quase que um contorno. Perceba que um lado vai ser mais curvado, que é a parte da frente, e o outro lado mais arredondado, que é a parte de trás. Essa curva da manga, da cabeça da manga, tem que ter a medida da curva da nossa cava, ok? Se vocês tiverem dificuldade em fazer manga e cava, vão no vídeo da blusa básica, que lá tem tudo muito mastigadinho de como fazer, ok? Vamos recortar nossa manga. Quando eu dobro a minha manga, a gente percebe, ó, que tem o lado mais cavado que a frente, o lado menos cavado que a parte de trás. Na parte de trás, eu posso fazer o recorte. Caso vocês gostem de recorte de manga, vocês podem fazer o recorte de manga. Marco onde começa, onde encaixa o recorte das costas e embaixo, meio do meio, tá, pessoal? Ó, meio do meio da manga. Traço e posso recortar. O legal é ficar bem encontradinho com o recorte das costas, aí fica bonito. Se não quiserem recorte, pode parar ali na manga só. Agora falta a nossa gola. Todas essas peças, pessoal, são cortadas tanto no tecido quanto no forro, ok? E aí a gente precisa então agora da gola e do revel da frente. Para a gola, eu vou medir o tamanho do meu decote, menos 6 centímetros da frente ali da vestinha, onde vai os botões, tá? Para fazer aquele vincadinho, ok? Minha gola vai ter 6 de altura, então eu vou deixar 6 centímetros sem gola para fazer a pontinha bonitinha, tá? Corto a altura que eu quero, faço uma leve ponta, uma caidinha de 1 centímetro tá ótimo, não precisa mais que isso, ok? Faço um leve vincadinho, ó, subi 1 centímetro da reta da golinha e atrás também afino 1 centímetro, tá ótimo, mais que isso não precisa. E posso recortar minha golinha. Então agora, pessoal, falta o nosso revel. A gente pega a frente, o centro da frente do casaco, pra gente fazer o revel acompanhando. Vamos desenhar contornando decote, ombro, um pedacinho do ombro, a frente toda, né, onde vai ser a vista não, né, o transpasse dos botões. A parte de baixo eu vou fazer com 10 centímetros de largura, ok? Ombro pode ser 4 centímetros, tá ótimo. Lembre que ele tem que encaixar no revel das costas também, que eu vou fazer. E a gente faz essa leve curvinha, só para quando o casaco virar a beirada, não ficar forro aparecendo. Revel das costas, então ele vai ter no ombro a mesma largura do revel da frente. Acompanhe o decote. E posso recortar.
Não tem um tamanho correto, nem um formato correto, tá, pessoal? Ele só precisa acompanhar o decote e acompanhar o ombro do revel da frente. Quem quiser bolso, vamos fazer o bolso. O bolso inferior precisa ter 14 centímetros de largura. Então, esse meu aqui, eu vou fazer 14 por 14, mais as folgas de costura, lógico. Como eu vou fazer ele com a base arredondada, eu posso dobrar meu papelzinho ao meio ali e arredondar junto, né? E a boca normal. Mas lembrem que a gente precisa de folga. Esse bolso, principalmente, que eu vou fazer sem costura aparente, ele precisa ter um pouco mais de folga. Ok? E vamos modelar agora o capuz. A altura do topo da cabeça até o pescoço e largura da circunferência, tipo assim, têmpora a têmpora por trás da cabeça, tá, pessoal? Para vocês poderem fazer, precisa dessa curvinha aqui da nuca, certo? Esse formatinho. Também vai estar disponível o molde do capuz, tá? Caso vocês queiram, caso vocês não acertem fazer, olha. Sobe um pouquinho na nuca e a parte mais longa é a que pega na lateral do rosto. Vamos ao corte do tecido? Então, o corte do meu tecido não tem mistério. Nesse caso aqui, pessoal, eu tô fazendo nesse barrado, então eu vou deixar eles mais ou menos todos na mesma altura, ok? O tecido tá dobrado, orelha com orelha, tá? É só riscar e já cortar os parzinhos, ok?
Então aqui, pessoal, eu vou fazer uma cotoveleira no meu casaco, tá? Eu posso fazer uma forma oval, do tamanho que vocês quiserem. No meu caso, eu fiz com 12 centímetros de largura por 18 de altura. Pode fazer menorzinho, tá? Eu peguei couro mesmo e só risquei e vou cortar. Esse mesmo couro aqui, eu vou fazer também a beiradinha do bolso, opcional. A beirada do bolso, a cotoveleira é opcional. No meu caso, eu vou fazer para dar um charme na peça. E eu acho muito legal porque ele fica uma cara de retrô bem legal. A beiradinha do bolso eu vou fazer um viés de 3 centímetros também, tá? Como em todos os viés, 3 centímetros já é o suficiente para fazer o acabamento. Vamos cortar então o forro. Esse pedaço aqui, pessoal, que vocês estão vendo, é a minha frente menos o revel. Então tem esse formatinho aqui. Caso você queira, pode fazer a frente inteira e só sobrepor o revel, que dá na mesma, tá? Não vamos dificultar as coisas. Olha, é a frente. De resto, é tudo a mesma coisa do tecido. A única diferença é que a gente pode tirar aí a diferença da barra. Então, eu vou fazer uma barra com 4 centímetros de comprimento, com 4 centímetros de largura. E aí, eu já posso, no corte ou depois, tanto faz, descartar os 4 centímetros do forro na altura. De resto, é tudo igual, tanto no corte quanto na montagem, tá? Só porque direito tem bolso, etc e tal. O avesso tem o revel da frente, o revel das costas, né? Mas a montagem, a junção de frente, lateral, etc, é tudo igual. Manga também, tá? Eu só vou... eu posso cortar tudo igual e depois descartar a altura da manga, né? A altura da barra, sem misturar. Vou fazer o revel de malha no mesmo modelo, tá, pessoal? No mesmo molde, só que cortado 4 vezes. E esse meu eu deixei com 12 centímetros mais curto, tá? Do que o revel normal do casaco, ok? O capuz é cortado 2 vezes, o molde. A não ser que você queira um capuz mais incrementado, duplo, caso contrário, só cortar 2 vezes. E o punho também, como eu tô simulando que tá saindo um outro casaco por baixo, eu vou fazer os punhos com a medida de 12 centímetros, aí eu vou dobrar, vai ficar 6, e a medida do meu pulso. Se eu não quero muito certinho, faz aí uns 2 centímetros de folga na largura, ok? Vou começar pregando meu zíper no revel, ok? Como se eu fosse pregar o zíper de uma jaqueta, tá? Então, direito do zíper com direito da peça, certo? Prega sempre pelo zíper para não correr. Se quiser, alfineta também para não correr, não deslocar. Terminei de pregar meu zíper desse lado, eu vou medir o parzinho, né, pra gente começar na mesma altura, tá, pessoal? Então, eu medi, fiz um pique para eu saber onde começa o zíper e prego o outro lado.
Repare que fica um espaço, né? Eu vou virar a beirada, passar cordão e tal. Então, eu vou deixar esse espacinho sem zíper mesmo, tá? Lá na parte de baixo. Então, como eu cortei 4 pecinhas dessa, né, pessoal? Eu vou fazer um sanduichinho, né? Então, pego outro pedacinho agora e encaixo. Vai ficar um sanduichinho com o zíper no meio, tá? Pra gente fazer um forrinho mesmo. Então, fica frente e revel, simulando frente e revel da jaqueta, tá? Vou fechar a parte de baixo, tá? Porque eu vou encaixar aqui um cordão. Então, eu passo a costura fechando a barra dele. Vou fazer o retrocesso aqui na pontinha, deixar o espacinho para passar o cordão de pelo menos 2 centímetros. Faço o retrocesso e vou seguir fechando o sanduichinho aqui, como eu falo, com o zíper, tá? O zíper vai ficar encaixadinho. Então, tô fazendo o outro lado, deixando aquele pedacinho aberto para passar o cordão e fechando a parte de baixo. Terminando aqui, eu vou preparar então o capuz. Pessoal, o capuz tem uma costura para junção, né, atrás da cabeça. Então, eu vou só overlocar. Depois de overlocar, eu vou passar uma costura só para rebater e não ficar aquela costurinha feia aparecendo, né, no avesso do capuz. Então, eu overloquei e só vou rebater a costurinha na reta, tá? E aí, depois de rebater essa costura, eu vou overlocar a beirada do capuz. E aí, só virar uma barra de pelo menos 2 centímetros, tá? Depois, para passar o cordãozinho, eu vou só fazer um buraquinho, porque essa malha não desfia, não tem problema algum. Então, virando essa barra aqui, eu vou agora encaixar o capuz naquela vistinha do zíper. Então, eu vou colocar o capuz entre as duas partes, tá? De avesso e de direito, também fazer um sanduichinho ali na ponta e costurar até onde eu puder ali no capuz, deixando 1 centímetrozinho sem costurar, tá, pessoal? Para eu poder encaixar no casaco depois, ok? Ó, então perceba que no finalzinho eu vou deixar uma pontinha do revel sem costurar, para ficar mais fácil de eu encaixar no decote depois, tá? No decote do casaco. Marquei até onde ficou ali o capuz. Ó, eu abraço o capuz com o revel, um pedaço de cada lado, olha.
encontrando a beirada do capuz lá no zíper. Vou pespontar então esse zíper, tá? Vou fazer a canaletinha do cordão lá embaixo. Então, eu faço uma costurinha com uma distância de 2 centímetros da beirada. E aí, já subo pro pesponto do zíper. Chegando em cima no final do zíper, é só virar e pespontar o decotinho, né? Perto do capuz até o finalzinho, bem como se fosse o acabamento de um moletom mesmo, tá, pessoal? Ok, então a parte do moletom, né, da frente do casaco está pronta. Então agora vamos ao casaco em si. Vamos unir o centro das costas, tanto do tecido quanto do forro, ok? Com um pé de máquina, a não ser que você tenha deixado uma margem maior de costura, certo? Tecido e forro, tá, pessoal? A partir de agora, todas as costuras que você fizer, você tem que abrir a costura no ferro de passar, ok? Porque aí tudo fica bem assentadinho, certo? Nas costas agora eu vou colocar o revel das costas para fazer um acabamento bonito. Então, você pode tanto fazer como está aqui só com a overlock e passa reta por cima, quanto como eu vou fazer, que é dobrando a beiradinha da overlock para dentro, que aí vai ficar bem acabadinho. Caso você não tenha overlock, então você vai dobrar para ele ficar bem acabado, tá? É só uma dobrinha mesmo, tá? Aqui agora eu vou colocar a etiquetinha, então se você tiver uma etiquetinha ou quiser colocar um detalhezinho, essa é a hora. Vou unir agora as laterais. Pessoal, então assim, ó. Aqui tá modeladinho, certinho. Às vezes a gente vai fazer essa costura nessa curva, às vezes dá uma diferencinha, mas é aquela coisa assim, ó, de fazer dá porque tá modelado, então não tem erro. Só que quando você vai fazer uma costura, quando pega uma linha diagonal aí no tecido, pode um lugar puxar mais que o outro, então encaixa direitinho, alfineta a ponta primeiro, como eu tô fazendo aqui, depois você acomoda esse meio da curva ali, para que dê tudo certinho, ok? Você vai fazer a mesma coisa para juntar tanto frente quanto costas, tecido de fora, forro, tudo da mesma forma. Você vai perceber que na parte da frente a curva é um pouco maior, mais acentuada por causa da pence de busto que a gente fez a transposição, ok?
Perceba, pessoal, que todas as partes eu overloquei antes e você pode passar o zigue-zague antes também, para que eu consiga abrir essas costuras no ferro de passar, tá bom? Então, você overloca tudo antes, para depois fechar na reta, ou passa zigue-zague em tudo antes para depois fechar na reta, para que a gente consiga abrir todas essas costuras e aí fica bem assentadinho as costuras, tá bom? Terminando as laterais, o recorte lateral, a gente vai preparar o bolso, tá, pessoal? Então, eu overloquei a boca do bolso e vou pregar o viés de couro na boca do bolso, tá? Não precisa ser viés de couro, pode ser de um outro tecido, caso você queira, ou pode fazer a virada normal do bolso, tá? Na máquina normal. Então aqui eu vou já pregar ele dobradinho na máquina e depois vou fazer uma costura para rebater e ele ficar viradinho, tá? Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nesse bolso, porque é um bolso muito bonito. Ele fica sem costura e só é enjoadinho de pregar, porque ele não é difícil não, tá? Então, pessoal, eu preciso passar esse bolso. A melhor forma de fazer o formato do bolso é você pegar um papel cartão, ou você pode até pegar a tampa de uma caixa de sapato, tá? E cortar o molde do seu bolso e passar ele, tá? Ao redor do molde. Só que esse tecido aqui, por exemplo, ele é ruim de vincar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou riscar onde eu vou costurar, porque eu vou costurar ele pelo avesso. Isso mesmo. Então, eu vou riscar com a própria matrizinha de papel cartão o lugar onde vai ficar meu bolso, porque eu preciso deixar ele bem marcado para seguir a costura. Não é um bolso comum que você sobrepõe e prega ele normal. Então, eu vou riscar o bolso, né? O lugar do bolso. E pegar o bolso e também riscar por dentro para eu poder acompanhar, já que esse tecido não vinca tão fácil. E aí vocês vão entender, tá bom? Tudo riscadinho então, né? Tô riscando meus bolsos pelo avesso também, então agora vamos à máquina. Quando chegar na máquina, pessoal, olhem que eu encontro a costura do bolso, né? O risco do bolso com o risco do lugar que vai o bolso. Vou pregando, pode ver que tá tudo no sentido contrário, né? Vou pregando e torcendo a peça. E aí, assim, ó,
vai encontrar curvinha com curvinha, retinha com retinha. Aí, enquanto vocês estão na máquina, vocês conseguem acertar um risco em cima do outro tranquilamente, tá? Tranquilamente. E aí é que eu digo que ele é enjoadinho de pregar, mas não é difícil, porque é só ter jeito, só ter um jeitinho para ir torcendo. Quando ele vai ficando difícil, ele já acabou, tá? Porque ali na boca do bolso aí fica tranquilo. Se é um tecido que assenta bem, que você consegue passar bem ele e ele fica assentadinho na passação, tá? Você não precisa fazer esse travetinho que eu tô fazendo, esse arrematezinho que eu tô fazendo. É porque esse aqui com a boca de couro, aí ele não assenta direito, tá? É só por isso que eu vou fazer essa costurinha. Senão, nem há necessidade. Porque aí fica bem aquela sensação de como que esse bolso foi pregado, né? Então, aqui tô fazendo o segundo bolso para vocês perceberem melhor. Pode ver que eu vou encaixando risco com risco. E é um bolso que vale muito a pena, porque fica muito bonito. Então, agora podemos fechar os ombros e as laterais. Agora vamos preparar o revel. Ok, então agora a gente vai pregar aquela parte de malha com o zíper no revel do nosso casaco, ok? Então vai ser o direito da vista de zíper com o direito do revel. E aí é só acompanhar a costura, ok? Como eles têm o mesmo formatinho, não precisa se preocupar, é só juntar os dois. Nesse momento, eu preciso também colocar o cordão lá na barrinha do nosso revel com o zíper, da nossa vistinha lá com o zíper. Então, eu cortei aqui 40 centímetros para cada lado, passei ali naquela canaletinha da barra da malha, tá? E aí eu vou prender, né, junto no revel, porque é só um cordão fake, né? Vou prender na costura a pontinha do cordão que vai por dentro. Dos dois lados, óbvio, né?
Então eu passo uma costura só para juntar esses pedaços para então pregar esse revel no forro, ok? Então agora, depois dessas partes todas prontas, pessoal, eu vou juntar o revel com o forro do casaco, ok? Aqui as costuras laterais já mostrei para vocês, então agora com tudo junto vamos juntar o revel. Vocês podem fazer sim um revel igual ao centro da frente, tá? Sem problema, e aí juntar esse revel só na costura lateral do forro. Eu preferi assim, porque aí fica sem o peso da malha, tá bom? Na dúvida, como tem muito pedacinho aqui, pessoal, na hora de juntar na máquina, deixa os avessos por fora. O avesso do revel com o avesso do forro, tá? Então não tem erro, vai ficar... a malha do zíper vai ficar no meio, tipo um sanduíche, como todas as outras partes que eu falei para vocês que ficavam um sanduichinho. Esse também fica, tá? Para vocês não errarem na hora de fazer. Revel feito, pregado no forro. Então agora vamos fechar ombro e fechar lateral também, assim como no tecido de fora, a gente faz a mesma coisa no forro. Vamos preparar as mangas. Essa manga, ela tem uma leve curvatura no cotovelo, como se fosse um casaco masculino. E para isso, eu dobro ela ao meio e marco uma dobrinha, uma preguinha de 1 centímetro, tanto no tecido de fora, quanto no forro, tá, pessoal? Então, é na parte mais larga da manga que eu faço essa preguinha na altura do cotovelo, que nada mais é do que o meio da manga, certo? Quando você faz um casaco, um blazer sem nada para tapar isso, que no caso eu vou pôr uma cotoveleira, você vai fazer como se fosse uma pence fechadinha. Nesse caso aqui, como eu vou esconder, então eu vou fazer a preguinha, que vai ser o mais prático, tá? Faço a preguinha e uno aquele recorte da manga.
Depois de fazer essa junção desses recortes da manga, pessoal, eu já posso colocar a cotoveleira. Eu fiz num pedaço de couro que eu tinha, pode ser couro fake, tá? Pode ser um outro tecido, você que vê. Eu vou fazer uma forma oval do tamanho que eu quiser, tá? Então, nesse caso aqui, eu fiz uma forma de 16 de altura por 13 de largura, tá? Mas eu posso fazer menor, posso fazer maior, e eu vou pôr ela exatamente em cima daquela preguinha que ficou do cotovelo, tá? Dá uma medidinha se você quer mais para baixo, mais para cima, tá? Só mede os dois para deixar na mesma distância. E aí você pode riscar ao redor para não ter que alfinetar, porque o couro fura, né? Então você só risca e aí quando você for para a máquina você só prega ele em cima do riscado, tá bom? E aí pode só fechar sua manga já, tanto o tecido de fora quanto já pode fechar também o forro, ok? Vamos então montar, colocar nossa manga, né, na nossa cava, certo? Aí, pessoal, eu gosto sempre de acertar o recorte da parte de trás com o recorte da manga. A gente modelou, né? E aí a gente junta ali primeiro para depois montar o restante da manga. Quando a gente faz esse tipo de trabalho, a manga sempre parece estar maior que a cava, isso é normal, tá? O que não pode acontecer é a manga ficar menor que a cava, porque quando a manga está um pouquinho maior, aparentando um pouquinho maior, a gente acomoda ela, tá? E quando ela está menor, ela vai franzir a parte do corpo do casaco, o que não pode acontecer, tá bom? Então aqui a gente prende tudo e vai para a máquina. Então vamos passar essa costura ao redor dessa cava. Essa costura, pessoal, a gente vai passar tanto no tecido de fora quanto no tecido de dentro do forro. É o mesmo jeito, tá?
Vamos montar a nossa golinha, a gente entretela uma parte só da gola, certo? E vamos passar costura só de fechamento dessa gola. Esse tecido, pessoal, ele desfia um pouco. Quando você faz, por exemplo, um casaco de tweed, você precisa entretelar ele inteiro. Esse aqui, como naquela estampa que ele tem um barrado, ele tem uma certa goma e prende um pouco o tecido, não há necessidade de você entretelar todo ele. Mas onde ele desfia é bom, tá? Para prender um pouco mais a trama do tecido, não desfiar com o tempo, ter a costura mais firme, então é legal entretelar. Aqui eu fechei a gola, virei ela do direito e tô fazendo essa costura só para prender mesmo, para não ficar dançando na hora que eu pregar essa gola, mas a gente vai passar ela direitinho. Achamos o meio da gola, certo? E aí, esse piquezinho do meio da gola vai dar no recorte do meio das costas, no decote ali certinho, ó. Para então a gente distribuir no restante do decote, lembrando que ele vai ficar uma ponta sem gola, né? Para fazer aquele vincado que as golas de casaco geralmente têm. Então agora eu vou fazer um piquezinho para marcar os dois cantos da gola e ficarem iguais, tá? Junto as duas pontas, faço um pique para eu saber direitinho o lugar que vai começar a gola do outro lado. Juntei a gola, agora vamos juntar o forro. Mais uma vez, a gola vai ser como um sanduichinho aqui, tá? Então, tecido de fora, mais a gola, mais o tecido de dentro, tá? Então, eu junto o tecido de fora e o tecido de dentro com a gola no meio, certo? E aqui, pessoal, eu posso ir alfinetando tudo. E aí nós temos que lembrar que a gente tem uma barra desse casaco, então ele tá cortado igual, mas geralmente o canto a gente tira, tá? Então aqui eu vou acertando costura com costura ao redor de todo esse casaco, tá? Começo com uma costura na parte inferior ali da abertura, circulo gola e aí vou para a máquina. A parte do botão eu vou juntar e quando chegar lá embaixo na barra eu vou deixar um pedaço de folga. Por quê? Quando chega aqui eu vou imaginar a minha barra de pelo menos 4 centímetros, vou virar, olha, vou virar e vou fazer esse canto aqui mais curto. Quando você virar esse canto, ele vai dar certinho pra gente fazer a barra e o canto ficar certo. Aqui então eu vou unir esses decotes, todas as costuras tem que encontrar, tá, pessoal? Do forro e do tecido de fora.
Vou medir um lado com o outro aqui também, pessoal, depois de pronto aqui esse lado, para que a gente faça na mesma altura a barra, né? E fazer aquele cantinho da barra do casaco, tá? Posso tirar esse excesso de tecido e vamos virar nosso casaco do direito, passar muito bem. E aí, pessoal, aqui para deixar esse casaco assentadinho e sem costura, sem pesponto, eu vou usar um material chamado bainha invisível. Você compra ela em metro, tem os rolinhos, tá? Ele é uma colinha, na verdade, é uma fitinha de cola, vai colar dos dois lados e você vai passar com o ferro bem quente. Então, para não queimar, tá? Você vai passar com um pano úmido por cima, tá? Então, eu passei essa bainha invisível em toda a beirada do casaco onde vai os botões. E vou passar na barra do casaco também, na barra da manga para assentar direitinho. Aqui eu vou alfinetar todo ele na altura que eu quero. E depois eu vou colocando essa fitinha por dentro e passando. Se você não usa o tecido, o pano úmido em cima, em contato com o ferro, ele pode ficar brilhando, dependendo do tecido, tá? Ou até queimar, porque tem que ser realmente com o ferro bem quente, tá? Então aqui eu medi as laterais para ver se está tudo na mesma alturinha. Vou alfinetando para depois pôr essa bainha invisível. Então, tudo alfinetadinho. Vou também prender minha ombreira. Então, como que eu vou prender a ombreira, tá, pessoal? Eu prendo a parte reta na direção da cava e a parte arredondada na direção do ombro, tá? O meio dela pode ficar bem em cima da costura. Você pode prender tanto na máquina quanto com pontinhos à mão, ok? Deixa ela bem na beiradinha da costura da cava, pessoal, para que ela saia um pouquinho para fora da cava e pegue pelo menos um meio centímetro da manga, tá? Quando cair. Vou marcar também, alfinetar também a minha manga, o comprimento da manga que eu quero, para eu pôr a bainha invisível aqui também, certo? Porque eu posso fazer isso antes de pregar o forro, porque daí fica mais fácil de eu colocar essa fitinha, porque depois fica bem difícil, tá? Então, pode fazer isso antes de você pôr o forro, porque depois para você prender o forro pode ficar um pouquinho difícil, mas é muito mais difícil pôr a fitinha depois, tá? Então, o melhor vai ser colocar agora essa fitinha. Coloca, alfineta e passa com o ferro bem quente em cima, ok? Vamos medindo, né, para que as mangas estejam no mesmo comprimento, na mesma altura.
Então, eu peguei meu punho aqui, vou fechar na overlock ou na reta, tanto faz, tá, pessoal? E aí, eu vou dobrar ele, como se eu fosse colocar um moletomzinho normal, tá? E aí, agora, eu vou colocar esse punho no forro do meu casaco, tá? Porque se eu colocar no punho do casaco, ele vai franzir. Então, não é isso que eu quero. Então, eu vou colocar ele no tecido de dentro. Dessa forma aqui, ó. Vou deixar assim e vou passar a costurinha para firmar o punho no tecido de dentro, tá? A gente vai esticando 3 dedos para cima, ó. 3 dedos para cima da beirada do tecido. Certo? E vou passar a costurinha só para firmar esse punho aqui. Perceba que o forro está pelo direito, né? O forro está no direito e o punho por fora desse forro, tá? É dessa forma que eu vou passar a costura na beiradinha. Então, agora eu vou prender o forro no casaco, ok? Agora o punho já tá pregado, então, ó, eu encontro os dois tecidos, coloco um por dentro do outro, e para eu entender como coloca, pessoal, eu deixo os dois juntinhos, ponho a mão por dentro do casaco, entre um tecido e outro, e trago os dois juntos para fora, tá? Olha. Aí eu consigo entender como fechar essa manga. Costura com costura, a costura de baixo do braço com a costura embaixo do braço, a costura lateral da manga com a costura lateral da manga e vou prender com alfinete, com prendedor. E aí assim, ó, essa manga tá coladinha já com aquela fitinha de bainha invisível. Se eu tiver um pouco de dificuldade para prender na costura, eu descolo um pouquinho. Depois, quando eu for passar o ferro quente, ele vai colar de novo, tá? Fiquem tranquilos, podem descolar um pouquinho para você poder pregar essa manga, tá?
É um lugarzinho difícil de passar a costura, mas consegue, tá? Se você tiver com ele todo alfinetadinho, presinho, como eu já ensinei para vocês, então fica fácil de passar. Não fica tão difícil não, tá? Então vamos fazer a barra do casaco com a bainha invisível que eu falei para vocês. Então a gente vai colocando por dentro e passando o ferro quente em cima, certo? E aí você vai prendendo toda ela e assentando toda ela, ok? Se precisar de um ferro mais quente, não esquece de colocar o tecido úmido em cima. Depois de tudo coladinho, eu vou alfinetar o forro. Daí tem que deixar uma certa folga, tá, pessoal? Não alfineta ele muito ajustado não, para que ele não repuxe depois de pronto, certo? Deixa uma certa folga, alfineta, costurinha com costurinha, vai distribuindo. Se o forro tiver um pouquinho de folga nas larguras, não tem problema, é até bom, ok? Alfineta tudo, para então a gente prender essa barra. Essa barra você tem duas opções. Você pode fazer ela toda à mão, prendendo toda a mão, ou você abre um buraquinho na lateral do forro para que você consiga tirar toda essa parte para fora, toda essa parte aí embutidinha para fora, para que você consiga fazer a máquina, tá? Mas você pode muito bem fazer à mão essa parte toda, tá? Que aí você não precisa de abertura nenhuma do forro para poder virar.
essa curvinha que sai da ponta do casaco, tá? Pro restante da barra normal, tá, pessoal? É assim mesmo que fica, ok? Então, daí depois de tudo alfinetado, eu vou abrir a costura na lateral do casaco. Eu tenho a opção de abrir na manga também, mas aí fica mais difícil para vocês puxarem, tá? Abrindo a costura lateral é um pouco mais fácil. Puxo a barra para fora. Como ela tá toda alfinetada, eu sei que é só passar a costura porque ela já tá encontrada, tá, pessoal? Parece difícil, mas não é, ok? Tiro a barra para fora, ó. E vou passar a costura na beiradinha. A mesma coisa aqui na manga, tá? Se em algum lugar tiver muito colado, pode dar uma descoladinha. E depois você passa o ferro e ela vai colar outra vez. Forro fechado. Fecho também a costura por fora mesmo, tá, pessoal? Foi onde eu coloquei a minha etiqueta, na costurinha lateral. Ó, tudo fechadinho. Costurinha fechada também, fecho por fora. Agora eu vou fazer os acabamentos, pregar os botões, vou colocar só 2 botões. Esses botões também são de couro, é um couro grosso. Claro que pode ser um botão comum também, eu só não quis colocar um botão com brilho pelo casaco todo ser fosco. Prego os botões, faço as casinhas,
Vou pregar a minha chapinha. E aí também outra coisa que é assim, que é opcional, esses apliques. Esses apliques eu também ganhei da Palha de Seda quando ganhei a malha. Então eu tenho a opção de pregar também alguns apliques caso eu queira colocar uma corzinha aí nesse casaco, né? Que é todo tão sério. Então já dou um arzinho mais romântico nele com os apliques no bolso ou em algum lugar que você queira colocar. É uma opção de vocês, se quiserem dar um ar mais romântico na peça. Vou fazer o caseado, então caso você não tenha aquele calcador de fazer casinha, você pode fazer isso, ó. Eu risquei e marquei o final com o alfinete, porque na verdade quando você está na máquina, praticamente apaga o risco do giz, ou você não vê direito, não ter sido trabalhado assim. Então, marcando com alfinete, você consegue, mesmo assim, limitar a casinha, tá? Abro as casinhas. Então, finalizamos o nosso casaco lindo, maravilhoso. Espero que tenham gostado. Veja como completa bem o nosso look com o conjunto sanfonado que nós ensinamos nos últimos 2 vídeos, parte 1 e parte 2. Corre lá e assiste. Esse casaco, se você quiser moldes PMG, é só me pedir que eu mando para você. Se quiser fazer o sob medida, segue direitinho esse vídeo, assiste quantas vezes você quiser e precisar, ok? Não deixe de curtir, de compartilhar, de assistir quantas vezes você quiser. Costura é questão de paciência e persistência, beleza? Espero que tenham gostado, fiquem com Deus, beijo, até a próxima!